Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho nesse sábado, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz, muita paz, muita alegria para o seu coração, como sempre, né? Muita inspiração para cada passo dado aí na sua vida. Deus te inspire e ilumine sempre. Meus amigos, fiquei muito feliz, né? Como sempre, com a repercussão, né, que vocês trouxeram da pílula de ontem. E ontem foi interessante, né? Para quem não teve oportunidade de escutar, nós falávamos muito sobre a importância da gente se libertar do passado. E aí aconteceu o que eu imaginava. Muitas pessoas agradeceram, mas outras falaram: Ô Ricardo, então agora fala do oposto, de quem vive preocupado com o futuro, os ansiosos, essa turma de ansiosos. Ai, é que com certeza não é pequena. O que nosso amado Evangelho tem para dizer para você, né? Que vive tenso, angustiado com o futuro, preocupado com o amanhã, né? Medo do futuro, medo das dificuldades que possam surgir. Tem gente que tem medo da solidão. Você já teve medo da solidão alguma vez? Pois é, muita gente tem. O que será que vai ser de mim amanhã? Será que eu vou estar só, abandonado? Tem pessoas que têm medo da não aceitação, né? Fazem alguma coisa, mas desesperadamente procuram a aceitação dos outros. Hoje na rede social, a gente inclusive tem esses fenômenos, né? Ontem, numa outra palestra, eu falava sobre isso com algumas pessoas, de pesquisas já acadêmicas no mundo todo, mostrando os dependentes dos likes, olha que loucura, do Facebook. Pessoas que se deprimem quando postam alguma coisa e não são aceitas. E a pessoa fica deprimida mesmo, porque ela não recebe o likezinho dela. Da mesma forma, a gente vê situações semelhantes na questão do WhatsApp. Pessoas que mandam mensagens, né, na hora que dá o sinal de mensagem lida, a pessoa fica lá aguardando, ansiosa para receber o retorno. Ignorando, né, que às vezes a outra pessoa está no banheiro, está fazendo outra coisa, não pode responder simplesmente. A ansiedade, gente, ela nos coloca numa condição muito triste, né? Por quê? Porque ela nos desconecta completamente do momento presente. A pessoa ansiosa, não estou falando da pessoa que tem uma expectativa saudável, né, lúcida, que faz bem. Falo do ansioso normal, aquela pessoa que fica tensa, que fica imaginando coisas em relação ao futuro, que não consegue estar em paz. Essa pessoa se desconecta do momento presente. Não é? E seja em busca de aceitação, com medo da solidão, seja com receio de problemas financeiros que possa passar, problemas afetivos que possa imaginar. Tem gente que é assim, né? A pessoa espirra, o sujeito já pensa na pneumonia. Sempre ansioso e criando histórias na própria cabeça em relação ao futuro. Olha, o Evangelho, de uma maneira muito clara, fala ao coração do ansioso, convidando-o a confiar um pouco mais. Numa das frases mais repetidas de Jesus, inclusive por mim, aqui mesmo nas pílulas do Evangelho, o Cristo nos convida a termos calma e darmos um passo de cada vez, que é a filosofia, né, das práticas de mindfulness, que é a mente alerta. São as técnicas de mente alerta. Mindfulness, repetindo para quem não sabe, é uma palavra em inglês, é assim que o mundo todo hoje chama as várias ferramentas para ajudar você a viver no presente. Meditação, né, praticando a meditação consciente, trazendo a sua atenção para a sua respiração, exatamente para tentar te libertar dessa angústia de querer prever o imprevisível, né, de dominar o indominável, que é a questão do futuro. Mas voltando ao ensinamento do Cristo, o que Jesus falava para nós com todo carinho? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, né? Deixa que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia seu próprio mal. Jesus, amigos queridos, fala de maneira inexorável ao coração de todos nós, né? Quem é que nunca se preocupou em excesso com o dia de amanhã? Nos convidando a dar um passo de cada vez. Porque a vida, gente, acontece no aqui e agora. O amanhã vai depender do que acontecer hoje. Vamos falar do ponto de vista da energia? Nós sabemos que tudo no universo é vibração. Então, o que ocorre? Se você vibra de maneira ansiosa, você vai atrair mais ansiedade. Ponto. Isso já foi provado, comprovado, não há nenhuma dúvida quanto a isso. O universo traz mais do mesmo. Se você vibra na paz, você atrai mais paz. Uma pessoa maledicente vai atrair maledicência. Né? Uma pessoa corrupta vai atrair algum tipo de corrupção para ela. Não tem como fugir ou enganar a lei divina que rege o universo, seus mecanismos quânticos e subatômicos, né, e energéticos. Não tem como. A reencarnação mostra isso todos os dias.
né, nos mostrando como a gente atrai e repele situações, pessoas. Por quê? Por causa da faixa vibracional em que a gente vive. Resumo dessa história toda? Quando a gente aprende a se libertar da ansiedade e nós aprendemos a dar um passo de cada vez, isso é uma atitude de fé. Concorda? Fé em quê? Fé no futuro, de que o melhor vai nos acontecer. Fé no presente, que mesmo em situações que a gente não domina agora, nós confiamos que a bondade divina vai nos auxiliar, para que a gente possa caminhar de maneira segura e equilibrada, para que no momento certo e da forma certa, cada situação também possa se resolver. Então veja vocês, meus amigos, que os dois antídotos para nos trazer a liberdade dessas angústias do futuro são, indiscutivelmente, a fé em Deus, que nos traz uma sensação de proteção que diminui muito, né? A ansiedade e essa necessidade da gente controlar o futuro, controlar tudo. Quem tem fé em Deus se acalma e, consequentemente, você faz exercícios conscientes de mindfulness, né? Da mente alerta, em que entra o quê? A meditação, né, que ensina a mente a ficar aqui no agora, a gente fala disso o tempo todo, de você respirar fundo, exercícios simples mesmo, que a yoga trabalha tão bem, respirar fundo, serenamente e acalmar, né? Na yoga se chama das pranayamas, as práticas respiratórias, mas que no dia a dia você pode fazer mesmo, normalmente. Sentir que está ficando ansioso? Para, fecha os seus olhos durante 1 minuto, faça tanto isso. O efeito é imediato, gente, você respira fundo, e solta, respira fundo e solta. Gente, e quantas discussões são evitadas com essa prática simples, hein? Porque você deixa de falar coisas que vão ferir. Quantos acidentes de trânsito deixam de acontecer quando motoristas respiram fundo antes de sair por aí dirigindo, né, de maneira tensa? Quantos problemas deixam de acontecer porque a mente do ser humano pode estar sim vigilante. E como Jesus disse, vigiai e orai. No orai a gente trabalha a fé, mas na vigilância a gente faz a nossa parte. Então, se ontem nós falamos para a gente se libertar do passado, hoje nós convidamos você, na pílula do nosso amado Evangelho, a se libertar também das angústias do futuro, vivendo o presente, dando um passo de cada vez e se abrindo para uma nova existência. Tá bom? Que Deus te abençoe sempre, te iluminando e trazendo para você exatamente o que você precisa para estar mais em paz. Amigos queridos, vocês se lembram do nosso Spiritual Coaching? Esse encontro que nós tivemos em Belo Horizonte há mais ou menos um mês atrás. Nossa, graças a Deus, foi um grande sucesso. Ajudou muito, né, o Instituto Namastê nos seus projetos. Enfim, foi um trabalho maravilhoso. No encontro vieram pessoas do Brasil todo. E até hoje tem gente falando e perguntando mais e mais e mais. A gente está criando a programação das agendas, né? E agora a gente vai falar muito sobre isso aqui nas pílulas. Só que nós queremos ouvir vocês, porque esse trabalho só existe em função de vocês, né? Que estão em vários lugares diferentes. Com qualquer questão, nós estamos trabalhando as agendas do Spiritual Coach para o ano que vem. Esse curso que tem como objetivo ajudar as pessoas de maneira prática e objetiva, de forma presencial, a transcender limites, a quebrar crenças limitantes, e a alcançar um novo patamar na sua vida. E, ao mesmo tempo, ajuda muito no trabalho, social do Instituto Namastê. Para quem não sabe, é nossa instituição sem fins lucrativos que ajuda várias outras instituições que têm projetos sociais e que naturalmente precisam de ajuda também. Enfim, o que eu estou precisando de vocês? Com todo carinho. Hoje, especificamente hoje, depois a gente fala de outras regiões, nós estamos precisando definir quais são as cidades do Nordeste que ano que vem nós vamos estar, as capitais. Nós vamos escolher entre 2 capitais nordestinas para levar o Spiritual Coaching. E a gente queria saber de vocês, qual que vocês gostariam que nós levássemos. Então, eu estou liberando o link aqui embaixo, tá? É uma página do Facebook, do Instituto, e a ideia é que vocês possam, por gentileza, opinar. Então, é só clicar no link, você vai entrar lá na página e escrever onde você quer que a gente vá, com o Spiritual Coaching. Se você estiver no Nordeste ou estiver fora e quiser visitar o Nordeste, e escolha a capital que você desejar, tá bom? Vai nos ajudar bastante se você puder fazer isso. Te agradeço muito. Daqui a pouquinho já vou olhar as primeiras sugestões de vocês. Muito bem, gente. Então, luz e paz para você. Um ótimo sábado, que você aproveite bastante seu dia para ser mais feliz e, com certeza, ficar muito mais livre das ansiedades quanto ao futuro. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.